pessoal, tudo bom? Aqui é o André mais uma vez, e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a equação do balanço de energia com perda de carga. Bom, em vídeos passados eu falei sobre a equação de Bernoulli e fiz exercícios. Bom, a equação de Bernoulli é um caso da equação do balanço de energia sem perda de carga, sem trabalho de máquina, sem troca de calor. É basicamente uma equação de conservação de energia mecânica. Na equação de Bernoulli, eu estou considerando que toda energia mecânica que entra é igual à energia mecânica que sai. Mas, por exemplo, nesse exemplo, eu não tenho nenhuma máquina associada ao processo, né? Então eu tenho que a energia que sai é menor que a que entra, porque durante o escoamento desse fluido eu tive perdas. E essas perdas são associadas à conversão de energia mecânica em energia térmica. Beleza. Então agora nós vamos introduzir a equação do balanço de energia com perda de carga. Bom, então vamos para a equação geral da energia que já foi vista anteriormente. Então, pelo teorema do transporte de Reynolds, eu sei que a derivada no tempo de uma propriedade extensiva do sistema é igual à derivada no tempo da propriedade extensiva no volume de controle, mais a integral na superfície, mais o fluxo, né, da propriedade extensiva pela superfície de controle. Então, a minha propriedade extensiva, nesse caso, é a energia, e a minha propriedade intensiva é a energia específica, que é a energia por massa. Substituindo na equação, eu vou ter isso daqui. Agora, eu vou verificar o seguinte, que isso daqui é a variação no tempo da energia do sistema. E a primeira lei da termodinâmica, ela me diz que a variação no tempo da energia do sistema é a quantidade de calor trocado entre o sistema e a vizinhança, mais o trabalho. Nesse caso, é o trabalho total, que envolve vários tipos de trabalho. Substituindo na equação, eu vou ter o quê? Que calor mais trabalho é o termo de variação da energia no volume de controle, mais o fluxo líquido da energia pela superfície de controle. E nós sabemos que a energia específica é a energia interna, mais a energia cinética macroscópica, mais a energia potencial macroscópica. Substituindo na equação, eu chego nisso daqui. E agora eu vou destrinchar as várias formas de trabalho que eu tenho. Bom, eu tenho que o meu trabalho ele pode ser escrito como trabalho de eixo, mais trabalho de escoamento, mais um trabalho viscoso ou um trabalho de cisalhamento, mais um trabalho outro. Esse trabalho outro seria um trabalho magnético ou elétrico. Nesse caso eu não vou considerar que tem, então eu vou considerar que o termo de trabalho outro é zero. O trabalho de eixo é um trabalho realizado por uma máquina, seria uma bomba ou uma turbina, onde uma bomba ela fornece energia para o fluido e a turbina retira a energia do fluido. E esse daqui seria o trabalho de escoamento, ou o trabalho das forças de pressão, ou o trabalho das tensões normais. E isso daqui seria o quê? Seria o trabalho das tensões de cisalhamento, ou o trabalho viscoso, que está associado ao trabalho entre as várias camadas de fluido quando o fluido está escoando. Bom, em um vídeo passado eu mostrei como é que nós chegamos na expressão do trabalho de escoamento. Enfim, o trabalho de escoamento ele vai ser representado dessa forma. E nós vamos considerar que o trabalho viscoso ou o trabalho de cisalhamento ele é muito pequeno em relação aos outros trabalhos e em relação aos outros termos da equação de energia, de modo que ele não é considerado nas nossas análises. Bom, onde é que ele poderia ser considerado? Ele poderia ser considerado se nós tivéssemos, por exemplo, um óleo escoando em um pequeno diâmetro de tubulação, em uma turbomáquina, em uma análise que precisa de uma precisão muito maior. Então, nesse caso, ele teria que ser considerado, que não é o caso dos nossos problemas. Então, nós vamos desprezar o trabalho de cisalhamento ou o trabalho viscoso. E nós vamos considerar que o trabalho é o trabalho de máquina, mais esse trabalho aqui que é o trabalho das forças de pressão, né? Bom, o trabalho das forças de pressão ele vai passar por outro lado da equação e ele vai adentrar na integral da superfície de controle como se ele fosse um termo de energia. E nós vamos chegar na equação de energia desse formato. E agora nós vamos introduzir as nossas hipóteses, né? Bom, a primeira hipótese é a hipótese do regime permanente. A primeira hipótese é a hipótese do regime permanente. Então, eu estou dizendo o quê? Que a variação... Eu estou dizendo o quê? Que esse termo é zero. Porque isso daqui significa a variação da energia no volume de controle. Mas como em regime permanente, não pode haver variações locais com o tempo. Eu posso ter, por exemplo, uma variação de um ponto para outro, mas a variação no tempo não ocorre. Então esse termo aqui da variação da energia no volume de controle ele é zero. A nossa próxima hipótese, somente uma entrada e uma saída. Então isso daqui vai se tornar um somatório. E no caso eu vou ter somente uma entrada e uma saída. Fluido incompressível. Então a massa específica é constante.
Propriedades uniformes na seção. Nós estamos considerando que o perfil de velocidade é uniforme. Escoamento com um atrito viscoso, de forma que a dissipação de energia mecânica reflete em dois efeitos. Ocorre uma variação da energia interna do fluido entre as seções transversais e um fluxo de calor do fluido para a vizinhança. Então, nós vamos ter o quê? Que a dissipação de energia, ela vai ser uma conversão de energia mecânica em energia térmica. E essa energia térmica que é gerada, ela é vista como uma variação da energia interna do fluido né, um fluxo de calor do fluido para a vizinhança. E, portanto, estamos considerando que a única troca de calor ocorre do fluido para a vizinhança devido à dissipação de energia mecânica. Ou seja, eu não estou considerando nenhuma troca de calor forçada. Onde é que eu poderia ter uma troca de calor forçada? Por exemplo, um trocador de calor, um cooler, né, um resfriador. Se eu tivesse essa troca de calor forçada, isso seria objeto de estudo da transferência de calor. Nesse caso, a gente está só considerando mecânica dos fluidos. Então, nós não estamos considerando troca de calor forçada. A única troca de calor é devido à dissipação de energia mecânica em energia térmica. Bom, então a nossa equação de energia ela vai ter esse formato quando eu abrir a integral na superfície de controle, né? Fazendo o balanço de massa, devido à hipótese do regime permanente, eu vou ter que a vazão na entrada é igual a vazão na saída, que é igual simplesmente uma vazão mássica. E vou substituir na expressão da equação de energia. Beleza. Agora eu posso tirar, né, esses somatórios, porque dentro das minhas hipóteses eu considerei que só tem uma entrada e só tem uma saída. E além disso, eu vou dividir a minha expressão dos dois lados pela vazão mássica. Observe que aqui eu tenho energia por massa e aqui eu tenho massa por tempo. Quando eu pego energia por massa e multiplico por massa por tempo, eu vou ter energia por tempo, então eu vou ter potência. Então aqui eu tenho potência, aqui eu tenho potência, e esses termos são termos de potência. Quando eu dividir pela vazão mássica, eu vou ter energia por massa. Então aqui eu tenho energia específica, aqui eu tenho energia específica. Observe que, então, a minha energia específica é a minha potência dividida pela vazão mássica. A minha energia específica é a minha potência dividida pela vazão mássica. Beleza, então eu vou passar a minha energia interna para lá e meu calor para lá, de modo que eu vou ter esse termo aqui. Lá nas minhas hipóteses, eu falei que a minha dissipação de energia ela vai ser vista como uma variação de energia interna e uma troca de calor. Então, esse termo aqui ele é visto como a dissipação de energia mecânica. Então, a minha perda de energia mecânica ela vai ser vista por esse termo. Então, é a variação de energia interna somado com a troca de calor, né? As máquinas que comumente são utilizadas em escoamento de fluidos são bombas e turbinas. Então, o meu trabalho de eixo ele vai ser o trabalho da bomba menos o trabalho da turbina. Por quê? Porque a bomba está fornecendo energia para o fluido. Então, está entrando energia no volume de controle. Então, é um trabalho positivo. Só que a turbina está retirando energia do fluido. Então, está saindo energia do volume de controle. Então, o trabalho da turbina é negativo. E eu vou substituir esse trabalho de eixo na expressão e vou substituir esse termo pela a perda de energia mecânica, né? E vou passar o meu trabalho da turbina para lá, onde eu vou chegar nessa expressão aqui. Observe que eu já considerei que o trabalho da turbina é negativo. Então, do jeito que ele aparece na equação de energia, ele vai ser sempre um valor positivo, porque eu já considerei que ele é negativo para substituir na equação, né? Então, ele sempre vai ter um valor positivo a partir de agora. E eu vou dividir eu vou multiplicar dos dois lados a minha expressão pela vazão mássica. Então aqui vai voltar a virar potência, voltou a virar potência, potência, potência. Então aqui eu vou ter o quê? A taxa no tempo de perda de energia mecânica no escoamento. E essa perda de energia mecânica ela é devido basicamente a três efeitos. As perdas na bomba, as perdas na turbina e as perdas na tubulação. Onde as perdas na tubulação é devido às perdas no próprio contato do fluido com a parede e as perdas devido, por exemplo, a um cotovelo, a uma válvula, que nós vamos ver em outros vídeos. Enfim, esse termo é as perdas na tubulação. Esse termo representa as perdas na bomba e esse termo representa as perdas na turbina. E é necessário agora eu falar um pouquinho mais sobre os valores do trabalho da bomba e o trabalho da turbina. Bom, do jeito que ele aparece aqui na equação de energia, eu estou considerando o quê? Eu estou considerando que eles são termos ideais. Então, eu estou considerando que se a bomba ela tem uma capacidade de fornecer 20 kW de energia para o fluido, os 20 kW estão chegando ao fluido. E aqui eu estou considerando que se a turbina ela tem uma capacidade de extrair 20 kW do fluido, esses 20 kW estão chegando à turbina. Ou melhor, se a turbina ela consegue
ela consegue gerar 20 kW de trabalho, significa que esses 20 kW vieram do fluido dessa maneira. Beleza? Então estou considerando que são valores ideais. Só que quando eu considero que existem perdas, eu vou ter que considerar os termos de eficiência. Então como é que nós consideramos a eficiência da bomba? Bom, a eficiência da bomba é o que? É o que sai sobre o que entra. O que está saindo na bomba? O que é útil? Variação da energia mecânica. O que está entrando? Trabalho de eixo. Então eu posso dizer que a variação da energia mecânica do fluido, ou seja, é a energia que de fato chega ao fluido, é o trabalho da bomba útil. E o que a bomba está fornecendo ao fluido, eu vou simplesmente chamar de trabalho da bomba. Então, o trabalho que está aparecendo na equação de energia, sem considerar ainda as perdas na bomba, é o trabalho que a bomba pode fornecer ao fluido. Só que a gente sabe que o trabalho que de fato chega ao fluido é menor do que a bomba consegue fornecer. Agora vamos olhar para a turbina. A eficiência da turbina é o trabalho de eixo sobre a variação da energia mecânica. Ou seja, a turbina ela extrai energia mecânica do fluido e transforma em trabalho de eixo. Beleza. Digamos então que a turbina ela consegue converter 20 kW de energia em trabalho de eixo. Significa, na realidade, que a quantidade de energia extraída do fluido foi maior do que a quantidade de energia que ela conseguiu transformar em algum trabalho útil. Então, eu vou dizer o quê? Que o que a turbina consegue extrair do fluido é maior do que ela consegue transformar em trabalho útil. Então, o que está aparecendo na equação de energia é o que ela consegue transformar em trabalho útil. Só que o que ela extrai do fluido é maior do que ela consegue transformar em trabalho útil. Então, eu vou ter que considerar as perdas na turbina para que o trabalho que apareça aqui seja o trabalho extraído pela turbina do fluido. Ou seja, eu quero que os dois termos que apareçam na equação de energia estejam diretamente relacionados ao fluido. Pois bem, então eu vou considerar o quê? Que quando eu substituir a minha perda de energia mecânica pela perda na bomba, perda na turbina mais perda na tubulação, eu vou passar essa perda na bomba para lá negativa e vou somar a perda na turbina com o trabalho da turbina e vou chegar na seguinte expressão. Bom, então o trabalho da bomba menos as perdas na bomba é o trabalho útil da bomba. O trabalho da turbina mais as perdas na turbina é o trabalho que foi extraído do fluido. Novamente, para a turbina é um pouco mais difícil de analisar, mas não é tão difícil assim. Bom, a turbina ela vai extrair energia do fluido. E dessa energia que ela extrai do fluido, somente uma quantidade consegue ser convertida em trabalho de eixo. O que a turbina extrai do fluido é maior do que ela consegue transformar em trabalho de eixo. Por isso que está somando aqui. Então, o que vai aparecer na equação de energia agora é a energia que a turbina consegue extrair do fluido. E não o que ela consegue transformar em trabalho de eixo. Então, considerando as perdas, nós vamos chegar na seguinte expressão. Que o trabalho útil da bomba, mais esse termo, é igual ao trabalho da turbina que é extraído do fluido, mais esse termo, mais as perdas mecânicas na tubulação. Beleza? Então, isso daqui é o que de fato é fornecido de energia ao fluido, e isso daqui é o que de fato é extraído de energia do fluido pela turbina. Beleza, o que eu vou fazer agora é, eu vou dividir a minha equação dos dois lados pela vazão mássica e pela gravidade. Quando eu dividir pela vazão mássica e pela gravidade, eu vou chegar no que eu chamo de carga, que é energia por peso, e tem unidade de comprimento. Então aqui eu vou ter a carga manométrica da bomba, aqui eu vou ter a carga total que está entrando no volume de controle. Aqui eu vou ter a carga manométrica da turbina. Aqui eu vou ter a carga manométrica total que está saindo do volume de controle. E aqui eu vou ter a perda de carga na tubulação. Beleza? Ou a perda de carga associada ao escoamento do meu fluido. Tá ok? Observe que a carga manométrica da bomba ela é o trabalho útil da bomba sobre mg. E quem é o trabalho útil da bomba? É a eficiência da bomba vezes o trabalho da bomba. Onde esse trabalho da bomba é aquele trabalho, né, que a bomba tem potencial de fornecer ao fluido. Só que o que chega ao fluido é menor do que o que ela consegue fornecer. A carga manométrica da turbina vai ser o trabalho da turbina extraído, né, do fluido sobre mg. Só que o trabalho extraído é o trabalho da turbina sobre a eficiência da turbina. Onde esse trabalho da turbina é o que ela de fato consegue transformar em trabalho de eixo, né? Beleza? De modo que a equação de energia ela vai ter esse formato escrita na forma de carga. A carga manométrica da bomba mais a carga total que entra no volume de controle é igual à carga manométrica da turbina
mas a carga manométrica que sai do volume de controle, mais a perda de carga na tubulação. Eu estou falando tubulação, mas não necessariamente é uma tubulação, né? Pode ser um escoamento em canal, outro tipo de coisa. Enfim, é a perda de carga associada ao escoamento. Onde H1 vai ser a carga total, né, na seção 1, e H2 é a carga total na seção 2, que é escrito dessa forma. Observe que, se nós consideramos que não tem máquina e nós consideramos que não tem perda de carga, o que sobra é a equação de Bernoulli, como já foi visto em vídeos passados sobre aquelas hipóteses simplificadoras, né? Por fim, vamos ver aqui um desenho para entender um pouco melhor. Beleza, então aqui eu tenho a carga total entrando, né? Aqui eu tenho a carga total saindo. A bomba fornece energia para o fluido, a turbina retira energia do fluido e as perdas associadas ao escoamento são verificadas pela perda de carga. Observe que a bomba ela fornece uma quantidade de energia, só que o que chega ao fluido é menor do que ela consegue fornecer. Então isso daqui seria o trabalho útil da bomba. Observe que a turbina ela retira uma quantidade de energia do fluido, só que o que de fato consegue ser transformado em trabalho de eixo é menor do que ela extrai do fluido. Então existe uma perda de energia mecânica na turbina. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Espero que eu tenha sido claro, que as pessoas que viram esse vídeo tenham compreendido o que eu tentei passar. E é isso, muito obrigado por assistir, até a próxima.